dia, pessoal aí, bom dia. Começando aí o nosso dia, 5 horas da manhã. Vamos entrando aí, o pessoal. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um dia na presença de Deus. Mais um dia vencendo. Sejam todos bem-vindos aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Wildman. Bom dia, Jucicleide. Bom dia, Rita. Bom dia, Emília. Bom dia, Charles. Bom dia, Cristiane, Lidiane, Douglas. Bom dia, bom dia. O Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. O pessoal está entrando aí. E nós vamos começar esse sábado, né? Falando aqui uma palavra que eu tenho no meu coração para trazer. Hoje eu quero trazer uma palavra aí para a sua vida, né? Quero compartilhar algo aqui da parte do Senhor para nós. Eu queria que você realmente recebesse essa palavra, né? Eu falei sobre isso há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e o Senhor colocou no meu coração de trazer essa palavra para esse momento, né? Falando aí a respeito de um aplicativo, né? Um aplicativo que todos nós, esse é o tema, né? O tema que eu anunciei aí, o aplicativo que todos nós precisamos, ou devemos ter aí instalados e que muitos não têm, né? Que muitos não têm. E hoje eu queria falar um pouco a respeito desse aplicativo, né? Nós vivemos nessa era aqui, essa era aqui dos smartphones. Esse aqui é do João, meu filho. Nessa era da tecnologia, né? E nós sabemos que o aplicativo, né? Ele é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que nós temos aí dentro do nosso celular. Então, o celular, o smartphone, né? Ele funciona aí com os seus aplicativos, né? Agora, por exemplo, eu estou usando o aplicativo que é o Instagram para poder transmitir essa mensagem. Então, nós temos os aplicativos, né? Os aplicativos têm cada um a sua função. E temos aplicativos para as mais diversas funções, né? Tem aplicativo para tudo, né? Que vai desde a calculadora, tem aplicativo, esses dias me apresentaram aí um aplicativo para medir, né? Então ele funciona como treina, você percorre assim, e aí ele vai medindo, né? Tirando medida. Tem aplicativo para conversa, tem aplicativo para foto, para editar vídeo, tem aplicativo para baixar vídeo, né? Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, essas lives que a gente grava, os stories, as imagens que são postadas no Instagram, existem aplicativos que te permitem baixar isso, né? Tem aplicativo para as mais diversas coisas, né? Não sei aí, você que está assistindo, se você já baixou algum aplicativo diferente assim do normal, né, que você poderia compartilhar aí falando, né, me ajudando a lembrar aí os mais diversos tipos de aplicativo. Então fala aí qual aplicativo que você já baixou diferente assim, né, o que você lembra, coloca aí nos comentários, né. Eu falei aqui da Trena, né, Trena de medir com o celular, né. Eu lembro que bem no começo assim, dos smartphones tinham uns aplicativos, tipo uma vela que ficava a chama acesa e você passava o dedo assim e a
agia como se fosse o fogo mesmo, né? Apenas para a gente poder ver a função dessa... Ó, o Danielzão aí, ó, falando que precisa desse aí da treino. Tem esse aplicativo, hein? E aí tinha esse da vela, você passava o dedo assim, né? Tinha outros que você... Tem os jogos, né? Os jogos também são bem comuns, vários tipos de aplicativo que usam essa função que o smartphone tem de posição, né? E usam tudo isso a favor para que esses jogos funcionem, né? Então, bússola, né? Tem aplicativo de bússola, tem muito tipo de aplicativo aí, né? Como eu falei, né? Então, os aplicativos eles têm essas funções, eles ajudam aí ao funcionamento, eles permitem, né? E todas as vezes que você precisa de algo específico que um aplicativo pode fazer, você vai lá e você instala o aplicativo. Eu me lembro, eu sempre conto brincando de um discípulo que uma vez eu falei assim, meu Deus, tem aplicativo para tudo. Daqui a pouco eles vão inventar um aplicativo para fazer café, né? Você vai lá no aplicativo para fazer café. Estão dizendo aqui, ó, o que tem o barulho da máquina de cortar cabelo, né? Um aplicativo com barulho da máquina de cortar cabelo, né? E aí eu falei para esse discípulo um dia, eu falei, daqui a pouco eles vão inventar um aplicativo que é um aplicativo para fazer café. E ele falou assim, ué, pastor, mas esse aplicativo já existe. Eu falei, ué, já existe o aplicativo? Ele falou, já. Você vai lá, mandou uma mensagem pro discípulo para mim e eu vou e faço o café para você, ué. Então é um aplicativo para fazer café. Então, são as mais diversas funções aí que os aplicativos têm, né? E acaba que se torna essa ferramenta. E eu quero fazer uso disso para trazer uma ilustração importante para as nossas vidas hoje, né? Uma mensagem muito importante, principalmente para esse momento tão desafiador que a gente vive, né? Com tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Todas as notícias, toda essa pandemia, né? Muitas pessoas assaltadas aí pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. A gente fica um pouco impotente diante de tudo que está acontecendo, sem saber direito, né, o que é, assim, o que vai acontecer, né, qual que é a melhor coisa a se fazer no momento, e fica toda essa questão aí que está no ar. É o medo, não só do vírus em si, de ser infectado. Acho que esse é um vírus, esse é um medo que de todos talvez o menor, não deixa de ser, né? Existe esse medo de ser infectado, mas a gente sabe que a grande questão é o que tudo isso está acarretando, né? É toda essa questão que está sendo discutida hoje sobre como vai ficar o país, a questão dos empregos e, enfim, né? A gente pode ver aí que é um momento de muito delicado pelo qual nós vivemos, né? E é propício falar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque eu queria falar com você então a respeito de um aplicativo que todos nós precisamos ter instalado nas nossas vidas, né? Eu queria que você se imaginasse nessa mensagem como um smartphone. Eu queria que você se imaginasse hoje, né, como esse smartphone, e que você pensasse aí que existem alguns aplicativos. A nossa vida, a nossa psique, a psique humana, ela é como realmente um sistema de computador, claro que o maior, o melhor, o mais bem desenvolvido de todos, né, que é pelo Criador do Universo, o maior programador da história, e ele nos fez como um computador. As informações entram em nós e elas ficam gravadas nas nossas vidas. A nossa alma, ela funciona como um sistema mesmo de computador, onde essas informações elas vão entrando e elas vão ficando gravadas dentro de nós. E nós temos aplicativos em nós instalados, né? Nós nos comparando com um programa de computador, que um smartphone é uma espécie de computador, e você tem aí programas, aplicativos, são programas que são instalados dentro desse sistema. Você tem esses aplicativos e nós, como nos comparando com um grande computador aí, nós temos esses aplicativos instalados nas nossas vidas, né? Tem pessoas que têm aí, por exemplo, o aplicativo do trauma instalado. Em algum momento, uma circunstância que a pessoa viveu, instalou ali naquele sistema dela, instalou na vida dela um aplicativo, que é o medo, que é um trauma, né? Então esse aplicativo ele age dentro do seu sistema, né?
Então, cada memória que a gente tem, cada experiência que a gente tem, cada aprendizado que a gente tem, cada uma dessas coisas são como aplicativos que vão sendo instalados na nossa vida. E nós temos diversos aplicativos. Temos aplicativos que a gente precisa detectá-los para que a gente possa limpar o nosso sistema, né? Existe esse entendimento, né? Quando você está com o seu sistema sobrecarregado, seja no computador, seja no seu smartphone, seja qualquer tipo, né, de computador, um notebook, um computador desktop de mesa, um celular, que são computadores, e você tem aí algo que está travando, que está impedindo o melhor funcionamento do sistema, o que você vai fazer? Você vai eliminar aquele aplicativo. E a gente precisa detectar, fazer uma limpeza nas nossas vidas para que a gente possa detectar em nós o que tem instalado em nós que precisa ser deletado, que precisa ser removido, ou que precisa ser reinstalado, ou que precisa ser atualizado. A gente precisa ter essa detecção aí para que a gente possa fazer sempre essa limpeza. Então esse é um momento propício também para que a gente possa fazer uma limpeza no nosso sistema, uma limpeza nas nossas vidas e olhar e falar, opa, esse aplicativo aqui não é bem-vindo, eu preciso tirá-lo porque ele está travando o meu sistema, ele está roubando a minha energia, ele está de alguma forma, ele está não sendo bênção aí, não está sendo legal para mim. Então você, como se fosse um sistema na sua psique, na sua alma, na sua mente, você consegue detectar esses aplicativos que você tem em você e que você precisa ir removendo para um melhor funcionamento da sua vida, como se você fosse aí um smartphone, né? E também existem aqueles aplicativos que nós precisamos ter instalados. Então, quando se fala de aparelho, existem os aplicativos que você precisa instalar no seu aparelho. E quando fala de você como um sistema, como uma pessoa, como um computador, uma grande programação que você tem, você também precisa entender que existem aplicativos. E aí é onde eu quero chegar, eu quero falar sobre, então, esse aplicativo que muitas pessoas, que nós precisamos ter e que muitas vezes nós não temos. Que muitas pessoas não têm, eu percebo que muitas pessoas não têm instalados na sua vida. Não tem essa configuração na sua alma, não tem isso dentro de si, às vezes como um cristão, e que é importante você parar e entender a importância dessa programação em você, para que você possa viver, né, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Né? E qual que é esse aplicativo então, pastor, que você está falando aí, desse que eu preciso ter instalado na minha vida, que eu preciso ter essa configuração em mim? É o que? É a disposição de sofrer. Como assim, pastor? Né? Meu Deus, a disposição de sofrer é exatamente. Hoje eu vim aqui dizer para você que todos nós precisamos ter instalados dentro de todos os aplicativos que nós precisamos ter nas nossas vidas, né? De todas as programações que nós precisamos ter na nossa psique, na nossa alma, na nossa configuração humana, nós precisamos ter o quê? Uma disposição para sofrer. Né? Por mais insano que pareça, calma que você vai entender, mas hoje eu vim aqui dizer isso para você. É uma coisa que eu percebo que muitas pessoas não têm, e por não terem esse aplicativo, elas acabam sofrendo por não ter a disposição de sofrer. Por quê? Porque quando chega o sofrimento, quando chega um momento difícil, elas não estão preparadas para atravessarem esse momento difícil. Existem muitas pessoas que elas estão vindo para Jesus com uma configuração meio que equivocada ou de certa forma incompleta, onde elas vêm para Jesus, né, com um discurso de pare de sofrer, com um discurso de que você vai servir a Jesus e tudo vai ser lindo na sua vida, e essas pessoas elas vêm para Jesus dessa forma e acabam se decepcionando. Por quê? Porque quando vem o problema, quando vem a dificuldade, quando vem a circunstância difícil, essas pessoas não estão preparadas para enfrentarem isso, porque elas não foram configuradas a terem na sua vida uma disposição para sofrer. Né? Eu quero mostrar para você 2 textos da Bíblia em Atos, né? Estou falando de Atos dos Apóstolos, Nova Aliança, depois de Cristo. Eu quero mostrar para você, né, a importância disso que eu estou falando aqui. Quando, por exemplo, em Atos, no capítulo 9, fala o momento em que o apóstolo Paulo se converte. Né? Então, olha só que interessante. Isso sempre me chamou muita atenção. A Bíblia diz que Paulo, né, ele era ali Saulo, né, que depois Saulo não teve o seu nome mudado. A Bíblia não diz que quem mudou o nome de Saulo para Paulo foi, eu entendi isso depois de muito tempo, mas
Não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, Paulo que decidiu usar o nome Paulo, né? Saulo decidiu usar o nome Paulo porque Saulo era um nome hebraico e Paulo era um nome romano, digamos assim, como cidadão romano. Então, para a missão dele de alcançar os gentios, ele entendeu que seria melhor que ele utilizasse esse nome, né? Esse nome de Paulo. Mas aqui Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Nós conhecemos a história de Paulo, nós sabemos como ele foi aquele que perseguiu os cristãos, e esse momento é o momento em que Paulo ele passa pela sua conversão. Ele estava ali no caminho de Damasco, aconteceu aquele momento em que ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego, e ele ficou 3 dias aproximadamente cego aí, né? Onde Deus foi trabalhando dentro da vida dele. Então ele teve um retiro ali, um encontro com Deus, ele teve um momento de confinamento, né? Uma quarentena de 3 dias aí para poder Deus fazer o que Deus queria fazer na vida dele e ele passar por esse processo de transformação. E durante esse processo, a Bíblia diz que Deus envia então Ananias, né? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, Atos 9, a partir do verso 10. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muito a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Né? Até aí, uau, que mensagem, né? Imagina, Deus está dizendo para Ananias, você vai lá para pregar para Saulo, você vai lá para falar do meu amor para Saulo, você vai lá para dizer para Saulo assim, eis que eu te digo, você é meu escolhido, eu escolhi você para levar a minha mensagem, né? Mas a mensagem que Ananias foi levar para Saulo não era só essa, a mensagem que ele foi, né, levar para Saulo continuava dizendo assim, ó, você é meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. Verso 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Imagine você que Ananias é chamado por Deus para levar uma mensagem para um homem que acabou de ter um encontro com Jesus e Saulo e Ananias está sendo chamado para visitar esse cara. Você vai fazer uma visita para ele. Ele é um novo convertido, ele acabou de entregar a vida dele, ele está num processo de conversão aí esses dias. E você vai lá, você vai visitá-lo, e a mensagem que você vai levar para ele é que ele é um escolhido meu, e que eu vou ensiná-lo quanto que importa que ele sofra pelo meu nome. Né? Imagine você que quando o Senhor começou a configurar Paulo, ele começou a configurá-lo para cumprir um propósito de Deus, para ser um pregador do Evangelho, para ser um dos maiores pregadores do Evangelho, né? Paulo, ele vai recebendo uma nova configuração, e dentro dessa nova configuração vem um aplicativo que Deus vai instalar na vida dele. Qual é o aplicativo? A disposição de sofrer, que é o que eu estou falando aqui para você. Nós, como sistema, nós como alma, com informações que vêm para nos configurar, e temos uma configuração, cada um de nós precisamos, dentro dessa configuração, ter uma configuração que todo cristão precisa ter. Qual é a configuração? A disposição para sofrer. Sofrer não por causa do pecado, sofrer não como você sofria quando você não tinha a presença de Deus, sofrer não como consequência de atitudes fora da presença de Deus que trazem sofrimento para as pessoas, mas sofrer por causa do Senhor, sofrer por causa da verdade. É uma disposição para enfrentar o que for preciso, para passar pelo que for preciso. Essa é uma configuração que nós precisamos ter, e foi essa configuração inicial que Paulo já recebeu. Imagina que Deus tinha uma grande obra para a vida de Paulo. Paulo foi chamado para pregar o Evangelho. Paulo foi chamado para ser um dos maiores
né, nomes do Novo Testamento. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Paulo escreveu os Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. São 10 cartas, isso sem falar nas duplas, isso sem falar que alguns atribuem também ele a carta aos Hebreus. Então Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele teve a revelação da graça de Deus, ele foi o apóstolo responsável por levar a mensagem do Evangelho inicialmente aos gentios, e Paulo tinha essa grande missão. Então ele precisava, para cumprir essa missão, ele precisava ter instalado na sua vida, né, uma configuração na sua alma. Qual é a configuração? A disposição para sofrer. Por isso que quando Deus chama Ananias para visitá-lo, a primeira visita que o cara recebe é de um homem de Deus dizendo para ele: eu vim aqui dizer para você que importa que você sofra por causa do reino de Deus. Né? Lá na frente, quando você... Aí a gente continua em Atos, né? Atos no capítulo 14, que me chama muita atenção também esse texto de Atos no capítulo 14, no verso 22, a Bíblia diz que os apóstolos estavam pregando, né, o evangelho em algumas cidades, em alguns lugares, e eles pregando, anunciando as boas novas. E aí, em Atos, no capítulo 14, eles voltaram para Antioquia e Síria, e aí, Antioquia da Síria. Aí no verso 21 diz assim, ó: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha o 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo... Olha só, aqui os apóstolos, eles estavam consolidando a igreja. Então eles estavam ali voltando a algumas cidades para fortalecer aqueles que tinham entregado a vida para Jesus. E como que eles fortaleciam esses discípulos? Qual era a mensagem dele? A mensagem deles não era assim: olha, vocês, né, servir a Jesus é tudo lindo. Se servir a Jesus, meu irmão, você não vai ter problema na sua vida, todos os seus problemas serão resolvidos, vai ficar tudo, né, filé, zerado. O problema é para quem não serve a Deus, quem não está com Deus é que está passando problema. Não, essa não era a mensagem de consolidação para aqueles novos convertidos. A mensagem de consolidação para eles era assim, ó, verso 22, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Como que os apóstolos eles estavam fortalecendo os primeiros discípulos? Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A mensagem de consolidação dos discípulos, para os primeiros discípulos, para as pessoas que se convertiam, para os novos convertidos, a mensagem de consolidação para eles não era assim: olha, servir a Jesus significa que você não vai passar por problemas. Não, a mensagem era: é necessário que passemos por muitas tribulações para que possamos entrar no reino de Deus. Eles estavam instalando na alma daqueles discípulos um aplicativo. Eles estavam configurando aqueles discípulos. Imagina que eles estão falando: vamos baixar aqui um aplicativo que vocês têm que ter, todos vocês, na vida de vocês, na alma de vocês, vocês têm que ter uma configuração. Qual é a configuração? O entendimento de que para entrarmos no reino de Deus, nós vamos passar por muitas tribulações. Nós vamos enfrentar, né, dias maus, nós vamos enfrentar dias difíceis. E isso é uma mensagem de fortalecimento para vocês. Por quê? Porque fortalecer não é chegar para alguém e dizer: você não vai passar por problema. Fortalecimento é dizer para alguém assim: você vai passar por problema. Você vai servir a Deus, você vai passar por momentos difíceis, mas você nunca vai estar sozinho. Você vai estar com o Senhor, você vai passar com isso e você vai estar com Ele. Ele vai estar contigo, Ele vai te guardar e você vai enfrentar tudo isso e você vai vencer tudo isso. Né? O que a gente vê aqui um pouco antes disso, né, deles levarem essa mensagem, no verso 19 assim: alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade.
No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Paulo tinha acabado de ser apedrejado. Imagine você, ele estava pregando o evangelho, aquele Paulo que Deus já tinha avisado para ele, que importava que ele sofresse. Ele aqui está sendo apedrejado até ser dado como morto. Ele foi apedrejado de tal forma que as pessoas pensaram que ele estava morto, arrastaram ele como morto, né? E logo em seguida ele está consolidando as pessoas, né? Todo machucado, eu imagino ainda, e dizendo para as pessoas assim, ó, isso aqui vai acontecer mesmo, nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, importa que nós passemos por essas coisas para que a gente possa entrar no reino de Deus. Aqui na Peshitta, eu li para vocês aqui na NVI, e fala, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Na Peshitta diz assim, ó, confirmando as almas dos discípulos e pedindo-lhes que permanecessem na fé, dizendo-lhes, é necessário entrar no reino de Deus por meio de muita aflição. Olha a mensagem de consolidação dos apóstolos ali, dos pregadores, para aqueles novos convertidos, aquelas pessoas que estavam entregando a vida para Jesus. É necessário entrar no reino de Deus por meio de muita aflição. Aflição. Então, na verdade, eles não estavam sendo pessimistas, eles não estavam sendo incrédulos, não estava faltando fé para eles, não. Eles estavam dizendo, olha, é normal que as tribulações aconteçam, é normal que as aflições venham, e é assim que nós vamos vencer, e é assim que nós vamos entrar no reino de Deus, sabe? A Bíblia nunca prometeu que a gente não passaria pelos dias maus, muito pelo contrário, a Bíblia sempre nos alertou que nós passaríamos por esse momento. O Salmo 23, que é um dos salmos mais poderosos que tem, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ele vai falando, e ele diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então ele está dizendo assim, olha, é provável que haja esse vale da sombra da morte, é provável que haja esse momento difícil, mas eu nunca vou estar sozinho. Por quê? Porque eu tenho um pastor que está comigo, e esse pastor é o sumo pastor, é o guarda de Israel, é o Senhor dos senhores, é Jesus, é o verbo que se fez carne entre nós, habitou e venceu, é aquele que disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A promessa de Deus é que nós teríamos aflições no mundo. Então, quando você tem essa configuração instalada dentro de você, quando você vem para Jesus com o entendimento de saber que você vai passar por dias difíceis, que você vai passar por dias maus, que você vai olhar e que você vai ter momentos desafiadores, vai ter momentos difíceis no meio da caminhada, você se fortalece. Isso. Imagine você que se você está andando numa rodovia e você vê uma placa de alerta dizendo, olha, os próximos trechos dessa rodovia, ele está muito danificado, ele está muito quebrado, você vai ter que reduzir a velocidade, você vai ter que ir com cautela, porque os próximos trechos estão muito, muito ruim de passar. O que acontece com você que está dirigindo? Você se prepara para isso. Você está ali, você fala, opa, então eu vou avançar com cuidado, eu vou tomar cuidado porque eu fui avisado de que isso ia acontecer. Então, Deus, ele não é o Deus que ilude as pessoas, dizendo, olha, você vai servir a mim e você não vai ter problemas. Não, sempre ele nos alertou de que os problemas aconteceriam. Por quê? Porque ele está nos configurando para enfrentar esses problemas. Então, eu penso que nós como líderes, nós como pregadores, nós como aqueles que estão me perguntando aqui qual é o texto que eu citei, antes do Salmo, sobre aflições, Atos capítulo 14, verso 22, que fala, importa que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 22, Antes eu li Atos 9, quando Paulo se converte, e Deus leva Ananias dizer para ele que mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, Atos 9, 16, e depois Atos 14, 22, importa que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, quando você é configurado a receber esse tipo de mensagem, ontem eu brinquei em uma live que eu fiz aqui, que eu participei como convidado, e na verdade não foi na que eu participei como convidado, não, acho que foi na de manhã, de 5 horas da manhã, que eu estava fazendo com meu amor, e com o Paulo e a Rose, que participaram com a gente ontem, e a Rosiane, e eu comentei que eu vi esses dias, agora essa semana aí com tudo que está acontecendo,
eu vi uma postagem que dizia assim: agora a gente vai ver quem a gente vai. Não, agora os cristãos raiz, né? E os cristãos Nutella vão. Alguma coisa nesse sentido, né? Tipo, dizendo assim: o cristão Nutella agora não vai dar conta da pressão desses dias e tal, não sei o quê. Alguma postagem nesse sentido. E aquilo me fez refletir a respeito disso. As pessoas brincam com essa história de raiz e Nutella, né? Mas tem um certo fundo de verdade nisso, né? Qual é a base que nós temos? Se você é alguém que você foi ensinado como cristão, de que ser cristão significa que você sim vai passar por momentos difíceis, você tem uma disposição como cristão para sofrer o que for preciso e permanecer, é como você está nessa rodovia que tem placas avisando que os momentos na frente serão um momento que a rodovia vai estar ruim, vai estar danificada e você vai tomar um cuidado. Então você fica fortalecido. Mas quando você não tem esse aviso, quando você não tem esse alerta, você pode acabar caindo no buraco, porque você não se preparou para isso. Então essa é a questão. A tribulação, essa palavra tribulação, ela fala de uma separação. Isaías, no capítulo 28, verso 27, eu quero mostrar que eu estava lembrando disso e li aqui antes de entrar ao vivo com você. Eu li aqui a respeito de Isaías 28, 27, que ele diz assim, ó: não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Esse texto ele está fazendo uma alusão a respeito do endro, do cominho, do trigo, né, que são grãos, e para que eles pudessem sair ali do seu local de origem, como aquela vagem, aquele local onde aqueles grãos ficam dentro, eles vinham com esse debulhador, esse carro, né, que era uma espécie de carroça ali, que era puxado e passado por cima para que ele pudesse soltar esses grãos. Então ele ia soltando todos esses grãos, né? Essa palavra tribulação, os mestres usavam ela com a sua relação com o tribulum, né? Que é o quê? Que era um instrumento que fazia isso, que fazia essa separação dos grãos, né? Iam soltando os grãos para que então eles pudessem ser moídos e pudesse ser feito o pão. Então, para que chegue-se no pão, era necessário primeiro passar por esse debulhar, né? Por essa separação dos grãos, e o responsável por isso era o que está relacionado aqui ao tribulum, né? Então, a tribulação, essa palavra tribulação, ela tem a ver com essa separação dos grãos, né? O que isso nos fala? Isso nos fala que as tribulações, elas vêm nas nossas vidas para quê? Para separar em nós, né, aquilo que há de melhor em nós, para tirar para fora, para extrair o melhor de nós. Então a tribulação, ela não vem para nos matar, ela não vem para nos destruir, ela não vem porque Deus é um Deus mau, está nos punindo, está nos fazendo sofrer, porque Ele quer que você sofra. Não, a tribulação, ela vem nas nossas vidas para tirar a nossa melhor essência, para tirar esses grãos, para separar esses grãos, né? Então, quando a igreja estava sendo consolidada aqui, que o recado que os apóstolos estavam dando aqui para os discípulos era esse recado de dizer, olha, importa que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ele estava dizendo assim, olha, vocês vão passar por momentos muito difíceis, mas eles têm um propósito. Qual é o propósito? O propósito deles é extrair o melhor de vocês. O propósito deles é tirar o melhor de vocês. Então hoje eu vim aqui dizer para você que nós precisamos ter na nossa configuração, né, instalado em nós, no nosso sistema, na nossa alma, na nossa mente, na nossa vida, nós precisamos ter um aplicativo instalado que tem uma função poderosa em nós. Qual é o aplicativo? É a disposição para sofrer. Sabe, nós precisamos vir a Jesus, nós precisamos andar com Jesus com uma disposição de dizer assim, eu estou disposto a passar pelo que for preciso, sabe, porque nós, graças a Deus por isso, nós vivemos em um país livre, onde é permitido você pregar o evangelho, apesar de nós estarmos vivendo uma quarentena, onde muitos governantes, muitos locais aí estão, né,
proibindo, por causa de tudo que está acontecendo, por uma questão de cuidado aí, as aglomerações, e isso inclui os templos, e a gente viu as igrejas sendo fechadas, de certa forma, esses dias, algo que eu nunca imaginava que eu iria ver, né? Não pensava isso, falava, cara, quando é que eu ia ver um domingo, as igrejas todas fechadas, não podendo fazer os seus cultos, né? E graças a Deus pela tecnologia, porque está todo mundo se reunindo online, está todo mundo conectado, alguns mais conectados até do que antes, mas quando é que a gente ia ver um momento como esse, né? Eu não imaginava passar por isso, mas isso, de certa forma, é meio que um ensaio para que a gente possa entender um pouco do que é viver nesse contexto, né? Nesse contexto de país que não é livre, porque nós vivemos nesse país livre, que o Estado é laico, que há a permissão do culto e há a proteção, inclusive na Constituição, do culto, do local de culto, da profissão, né? De professar a religião, né? Há essa proteção. Mas existem lugares onde o culto é proibido, existem lugares onde ser cristão significa ser perseguido e até morto por causa de Cristo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o meu nome, Ivan, é uma homenagem a um soldado soviético que foi torturado e morto antes de completar 20 anos de idade, um jovem soldado que foi morto por amor a Cristo na União Soviética Comunista, né? Ali nos períodos dos anos 70, né? naquele período do Exército Vermelho. Então, Ivan Moisevski, que era um soldado soviético que tinha se convertido, tinha se apaixonado por Jesus, e ele estava dentro ali dos quartéis ali do Exército Vermelho, e professando a sua fé, adorando a Jesus, e ele começou a ser perseguido por causa disso. Ele pregava e ele era perseguido, eles puniam ele severamente, num frio de graus negativos ali, de gelo, eles colocavam ele de guarda a noite inteira com a roupa, com a farda de verão, né, sem a proteção para o frio, num frio de abaixo de zero, para poder puni-lo por causa do evangelho, por ele estar pregando o evangelho. Então, ele sofreu muito até um ponto de realmente morrer, né? E essa é uma história real, né, desse Ivan Moisevski, que se tornou um livro. Tem um livro que conta a história dele, que é um livro muito extraordinário, que conta a história de como ele passou por essas coisas. E esse livro, que chama Ivan, né, ele foi o livro que meu pai leu um tempo antes de eu nascer, no início dos anos 80. E meu pai leu esse livro e colocou o meu nome em homenagem a esse soldado soviético. Então, desde o início da minha vida, é como se meu pai me pegasse com a minha configuração inicial de fábrica, né? Imagina, eu sou um smartphone novinho, acabei de ser comprado aqui, e aí o usuário adiciona um aplicativo. Eu vou botar um aplicativo aqui em você. Qual é o aplicativo? É a disposição para sofrer, né? Meu pai colocou o meu nome, uma homenagem a um soldado que sofreu e morreu por amor a Cristo, me configurando de certa forma para dizendo com isso de certa forma, olha, servir a Jesus significa que você também vai ser perseguido, né? Mas você precisa estar disposto a passar pelo que for preciso por causa de Cristo, inclusive ir até a morte se for preciso. Então, desde o início da minha vida, né, eu sempre fui ensinado nos caminhos do Senhor a enfrentar o que for preciso. Hoje a gente vê as pessoas vindo para Jesus com facilidade, mas também deixando a Jesus com facilidade. Hoje é normal, e eu não falo hoje porque eu acho que seja só hoje, eu acho que sempre existiu isso, mas a gente assiste isso com muita força, né? Eu percebo isso como pastor, aproximadamente 12 anos aí, esse ano fazem 13 anos no ministério pastoral como pastor, e como pastor, né, antes mesmo de ser pastor, já acompanhando pessoas como discipulador e tudo, a gente vê pessoas que elas vêm para Jesus com muita facilidade, mas que elas deixam a Jesus também com muita facilidade. Primeira circunstância difícil, primeiro problema, primeira dificuldade, elas, né, como diz o outro, pica a mula, pega o beco e não consegue permanecer em Deus. Por quê? Porque não estão dispostos a enfrentarem o que for preciso por causa de Jesus, né? Não estão dispostos a passar o que for preciso. E essa era a configuração inicial dos discípulos, sabe? Eu penso que nós precisamos ter em nós instalado essa disposição, né? Por quê? Porque quando você está com essa configuração, quando você tem esse entendimento de que você poderá passar por momentos difíceis, quando os momentos difíceis não vêm, ou eles não são tão grandes quanto você esperava, beleza, isso é lucro, legal. Pô, eu estava preparado para algo muito pior,
e eu estou aqui tranquilo, né? Eu estava preparado, de repente, para morrer por amor a Cristo, e tudo que está acontecendo é porque alguém botou lá nos comentários um comentário me... esse é o tipo de perseguição que eu estou enfrentando, alguém que não concorda com o tipo de trabalho que eu estou fazendo. E eu estava preparado para sofrer muito mais por amor a Cristo. Então, quando você se prepara, você tem essa configuração inicial de disposição para sofrer, tudo que acontecer com você, você já estava avisado a respeito disso. Eu imagino Paulo, né, e a gente vê isso na vida dos discípulos. Por que Pedro, quando Pedro foi açoitado ali com João, a Bíblia diz que eles foram açoitados, depois Pedro foi açoitado, depois Paulo foi açoitado também algumas vezes, e a gente vê os discípulos sendo açoitados, e o que eles faziam? Ao invés deles reclamarem, ao invés deles, eles iam adorar a Deus, eles estavam ali bendizendo o nome do Senhor, né? Por quê? Porque, meu Deus, eu fui achado digno de sofrer por amor a Cristo. Então eram pessoas que estavam prontas para passarem o que for preciso, para enfrentarem o que for preciso por causa do Evangelho. Essa é a insanidade que eu creio, mano. É isso aqui, é disso que eu estou falando. Quando eu falo a respeito da verdadeira insanidade, é essa loucura de alguém ser tão apaixonado por Jesus, meu irmão, que seja o que for, ele está servindo a Deus. Se ele tiver que acordar de madrugada por causa de Jesus, isso é lucro. Se ele tiver que ir para a igreja na chuva por causa de Jesus, isso é lucro. Se ele tiver que ser, rejeitado por alguém, isso é lucro. Então você vai vendo a pessoa, a configuração de alguém que está disposto a passar pelo que for preciso. Meu pai, quando se converteu há 40 anos atrás, eu sempre conto isso em mensagens, com 17 anos de idade praticamente, o meu pai foi... A minha avó, na época, não aceitava ter um filho crente. Meu pai se converteu num período onde ser crente não era... moda, não é ser gospel, não tinha essa... Ser crente, o cara se convertia, era tipo uma doença que ele contraiu, ele passou a ser um doente, era assim que era muitas vezes visto naquele período. E meu pai se converteu nesse período, minha avó não aceitava meu pai ser crente. Não aceito ter um filho crente. E minha avó praticamente expulsou meu pai de casa. Ele ficou um tempo morando na casa de irmãos, porque a minha avó não aceitava ter um filho crente. E eu olho para tudo isso e eu penso, meu Deus, que privilégio carregar na sua história, saber que você foi expulso de casa. Por quê? Eu não fui expulso de casa porque eu estava fazendo algo errado, eu fui expulso de casa por causa de Jesus, eu passei por esse momento difícil por causa de Jesus. Então eu entendo que nós precisamos ter em nós essa disposição. Bem-aventurados são aqueles que têm essa disposição para sofrer, são aqueles que, eu não estou dizendo para você que você vai amar o sofrimento, que você vai buscar, eu ministrando, falando sobre conflitos, e eu sempre brinco, que eu falo assim, que a vida só tem graça se tiver os conflitos. Imagina uma história, um filme que você vai assistir que não tem conflito, e eu falo sobre isso, e aí eu brinco, eu falo assim, alguém vai me perguntar assim, pastor, então quer dizer que eu tenho que orar para ter problema? Eu tenho que orar para ter dificuldade na vida? Eu falo, não, você não precisa orar para ter problema não, sabe por quê? Porque você vai ter, porque você vai ter dificuldades, todos nós vamos enfrentar isso, e vamos vencer isso, e você vai orar para superar, eu não estou dizendo que no meio do problema você tem que ficar lá, isso aí, vamos ficar aqui, não, você vai orar para vencer esse problema, você vai lutar contra esse problema, agora você precisa ter essa disposição para passar por isso. Então a igreja foi consolidada dessa forma. E como eles foram configurados assim, como eles tinham esse aplicativo instalado na vida deles, então quando eles passavam pelo problema, eles enfrentavam isso de forma diferente. É como essa ilustração que eu fiz para você de alguém que está na rodovia e tem placas avisando para ele que os próximos trechos serão trechos difíceis, que a estrada está esburacada, está defeituosa. Então tome precaução, vá devagar, porque o próximo trecho que a gente vai passar nessa rodovia está muito danificado e a pessoa se prepara para isso. Então quando você é configurado dessa forma, você recebe essa configuração, importa que por meio de muitas tribulações entramos no reino de Deus. Quando essa tribulação vem, quando essa dificuldade vem, você enfrenta ela de outra forma. É o que acontecia com os discípulos. Por que eles conseguiam se alegrar quando eles eram açoitados? Por que quando Paulo era apedrejado, ao invés de desistir do evangelho, ele se tornava um crente mais forte? Por quê? Porque ele foi avisado. Ele foi avisado desde o início, quando Ananias visitou ele. Ele disse, olha, eu vim aqui dizer para você, eu tenho um recado da parte de Deus. Eu tenho um recado da parte de Deus para você. O meu recado para você é, a partir de agora você vai sofrer. Você vai sofrer por causa de Jesus. Você vai
sofrer tribulações que vão fazer de você um cara mais forte. Você vai passar por momentos difíceis por causa de Jesus e vai valer a pena, né? Então Paulo recebeu essa configuração. Por isso que lá na frente, quando ele é açoitado, ele está se alegrando na presença de Deus. Por isso que lá na frente, quando ele é açoitado de novo, ele está se alegrando na presença de Deus. Por isso que lá na frente, quando ele é apedrejado, ele está se alegrando na presença de Deus. Eu imagino a insanidade que era isso, a loucura de quem estava observando. Cara, o cara acabou de levar uma surra, o cara acabou de ser açoitado, ele levou 39 açoites que rasgaram ele por completo. E sabe o que ele está fazendo? Ele está dando glória a Deus, ele está bendizendo o nome do Senhor, ele está cantando louvores ao Senhor, né? Então, aquilo chamava a atenção daquelas pessoas. Paulo tinha vivido isso. Porque a Bíblia diz que quando Estevão, antes no capítulo 8, quando Estevão é apedrejado, né, o primeiro mártir que se tem o registro ali aqui no livro de Atos, quando Estevão é apedrejado, ele estava contemplando o céu, ele estava sendo apedrejado, né, e ele estava ali, né, quando a Bíblia fala aqui, ó, no final do capítulo 8, no final do capítulo 7, na verdade, né? Isso, 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos. Estevão tinha pregado, né? E aí aqueles religiosos ficaram furiosos por causa da pregação e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita do seu Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então Saulo, ele estava ali, né? Saulo estava nesse momento, e enquanto apedrejavam Estevão, diz o texto, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Imagina essa cena, gente. Estevão está sendo apedrejado. E ao invés de xingar os seus algozes, amaldiçoar: vocês estão me apedrejando, mas vocês vão tudo morrer. Vocês estão no sal, porque vocês estão destruindo aqui, ó, o ungido de Deus. Vocês estão acabando comigo, vocês estão no sal. A vida de vocês, sabe? Não, Estevão está perdoando. Ô Senhor, perdoa. Ele está sendo apedrejado e ele está vendo o Senhor. Ele está bendizendo o nome do Senhor. Aquilo eu tenho certeza. Ali começou o processo de conversão de Saulo. Eu imagino Saulo indo para casa intrigado com aquilo. Fala: meu Deus, que fé é essa que leva um cara a ser apedrejado sem negar a sua fé? Sabe, que leva o cara a mesmo em face da morte, não negar a Jesus. Aquilo começou a mexer com Paulo. E lá na frente, quando Paulo enfrentava isso, eu imagino, é uma coisa que eu imagino Paulo lembrando daquela cena de Estevão. Paulo está sendo açoitado agora, ele está sendo apedrejado agora, e ele está lembrando de Estevão. Ele está falando: como aquele jovem que eu vi aquele dia, como aquilo me marcou. Né? Então, quando a gente tem essa disposição para sofrer, a gente vai poder passar pelo que for preciso. Eu vim aqui dizer para você que servir a Jesus significa que você vai passar por lutas, você vai passar por guerra, você vai ser tentado e você vai ser, sabe, talvez caluniado, você talvez vai ser mal compreendido. Talvez você vai ser julgado, sabe? Talvez você não vai ver algumas respostas de oração chegarem na sua vida no tempo ou do jeito que você queria, sabe? Você vai passar por algumas situações difíceis na sua vida, você vai ter algumas perdas na sua vida, mas aqueles que são esses raízes, né? Crente raiz e não Nutella, aqueles que tiveram instalados na sua alma uma disposição para sofrer, quando eles passarem por isso, eles vão olhar e vão dizer assim: eu sei que vale a pena. Paulo estava preso, né? A carta que ele escreve aos Filipenses, ele escreve lá em Filipenses 1:29, né? Que a nós foi dado o privilégio não apenas de crer, mas também de sofrer por amor a Cristo. Imagina Paulo preso, né? E ele está escrevendo aos Filipenses a carta que foi considerada a epístola da alegria, que é essa carta de Filipenses, é considerada a epístola de alegria, porque é a carta que tem mais manifestações de alegria de Paulo, que tem mais encorajamento da parte de Paulo. Paulo escreve essa carta preso, ele está preso quando ele escreve. E ele escreve essa carta, e no capítulo 1, no verso 29, ele diz assim: a nós foi dado o privilégio, não só de crer, mas também de sofrer por amor a Cristo.
né? Então, para você ver como esse aplicativo ele estava vivo dentro de Paulo, ele estava instalado com toda a força no sistema de Paulo, ele estava gravado na alma dele, aquela mensagem do jovem Estevão morrendo por amor a Cristo, aquela mensagem de Ananias chegando para ele quando ele se converteu e dizendo: você vai ser perseguido, né? Deus mandou eu vir aqui mostrar para você como importa que você seja perseguido por amor dele, né? Paulo encorajando depois os discípulos, dizendo: importa que por meio de muitas tribulações entramos no reino de Deus. Então você vai ver, né, que Paulo tinha essa disposição para sofrer o que fosse preciso, enfrentar o que fosse preciso por Jesus. Então eu quero completar dizendo isso para você. A mensagem de Deus para nós hoje é: nós precisamos ser pessoas que estamos dispostas a passar o que for preciso, sabe? Os dias que a gente está vivendo são dias difíceis, mas se você foi preparado por Deus para enfrentar esses dias, você vai passar por esse tempo profetizando, crendo, sabe? Sem esmurecer. Um Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, cujas folhagens não murcham. Esse cujas folhagens não murcham fala de árvores que elas não ficam murchas. Tem muito crente murcho por aí. Tem muito crente que está passando pelo problema, está murcho. Ai, meu Deus, não, pastor, mas desde que eu aceitei Jesus, Senhor, mas é tanta dificuldade. Ah, não sei se eu dou conta, é tão difícil. Tá murcho, tá esmurecido, tá com o semblante caído, né? Mas quando você está firmado na palavra, quando você é um crente que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, o texto está dizendo que você será como uma árvore que não murcha, né? O que significa isso? Significa que você não vai ter problema? Não, significa que você vai passar pelo problema e alguém vai te perguntar: e aí, como é que tá? Fala: mano, eu estou enfrentando dificuldade, é desafio, mas eu estou firme, eu confio no Senhor, o Senhor é bom, Deus não perdeu o controle, Ele está conosco, vai passar, vamos vencer isso, vamos atravessar esse momento e vamos vencer essa dificuldade, sabe? O seu semblante não é alguém que simplesmente nega a realidade e finge que não está passando por problema, não, mas é alguém que vive acima dos problemas. Não é alguém que vive da terra para o céu, é alguém que vive do céu para a terra. É alguém que está nos lugares altos, é alguém que tem uma mentalidade no céu. E por isso você está acima dos seus problemas, você está acima dessas coisas, você está passando por isso, mas você está sabendo assim, ó, assim como Deus trouxe livramento das outras vezes, vai ter o livramento, sabe? É quanto tempo? É 30 dias de dificuldade? É uma crise que vai durar quanto tempo? E se essa crise durar 3 meses? Eu vou enfrentar os 3 meses e Deus vai trazer a provisão do jeito que Ele sempre fez. Deus vai cuidar de nós, Deus vai suprir as nossas necessidades, o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar, eu não estou sozinho nessa guerra, sabe? E se for, não importa o tempo que for, eu vou passar por tudo isso, eu vou vencer tudo isso, porque eu estou com o Senhor, mas eu estou disposto, né? Eu estou disposto a passar pela dificuldade. Ei, o meu pão, o meu alimento é o que foi debulhado, é que foi tribulado, o tríbulo passou e Ele separou os grãos, né? E assim, quando você é esse, você vai, o melhor, o problema vai vir não para te matar, o problema vai vir não para te destruir, mas para te tornar mais forte, para extrair o melhor de você, para te fazer mais forte, para te fortalecer. A circunstância difícil que você está enfrentando hoje, seja ela qual for, eu quero dizer, ela vem não para te destruir, ela vem para te fortalecer, ela vem para te extrair o melhor de você. A tribulação é o tríbulo que vai extrair os grãos, que vai separar os grãos. Isso veio para separar na sua vida aquilo que é perecível e precisa ser queimado, aquilo que é palha, daquilo que é grão, daquilo que é alimento, daquilo que é o seu pão, sabe? Então, aprenda a olhar para as suas circunstâncias difíceis como uma oportunidade de algo grande que Deus está fazendo. Quando você passa por isso, você vai olhar e você vai saber assim, ó, vale a pena, sabe? Eu fui configurado para isso, eu fui pronto para isso. Como diz meu pastor, o bispo JB, né? Você foi pronto para vencer o gigante, você foi feito para vencer gigantes, né? Então nós fomos feitos por Deus para enfrentarmos os problemas e para vencermos eles, né? Ser cristão não significa não ter problemas, ser cristão significa vencê-los, significa passar por eles, significa permanecer apesar deles, significa andar acima das circunstâncias, significa continuar confiando, continuar perseverando, sabe? É vencer o que for preciso. E é nisso que nós precisamos nos firmar. Hoje, instale esse aplicativo na sua vida, sabe? Se você reconhece hoje que você não tinha talvez
né? Você precisa instalar esse aplicativo na sua vida. Qual aplicativo, pastor? Disposição para sofrer. Ei, eu estou aqui disposto a passar o que for preciso por causa de Jesus. Se for preciso ser perseguido por causa dele, bora ser. Se for preciso, sabe, passar por um momento difícil na minha vida financeira por causa dele, você. Se for preciso enfrentar um momento difícil, seja o que for, eu quero estar preparado para enfrentar o que for preciso por causa de Jesus. Sabe, que nós possamos ter esse aplicativo, né, esse dispositivo, esse aplicativo instalado na nossa alma, que nós possamos ter essa configuração dentro da nossa alma, dentro da nossa mente, dentro da nossa psique, a disposição para sofrer. E assim você vai vencer todas as circunstâncias. E assim você vai enfrentá-las de uma forma diferente. E assim, quando vir a circunstância difícil, você não vai esmorecer, você não vai perecer, você vai estar firme, você vai estar confiante. Por quê? Porque você está preparado. Quando você for açoitado, quando você for apedrejado pelas circunstâncias, quando você passar, quando o tribulio vier para separar os grãos, você vai estar preparado para isso, porque você foi configurado com essa mensagem. Ei, importa que por meio de muitas tribulações entramos no reino de Deus, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que é tende bom ânimo? Ai, Senhor, meu Deus, tá difícil, mas não. Tende bom ânimo eu estou aqui, eu estou confiante, eu estou firme, né? Tá doendo, mas eu estou vencendo. Tá doendo, mas vai passar. Tá doendo, mas o Senhor está comigo. Tá sendo difícil, mas eu estou atravessando esse momento. E lá na frente eu vou poder testemunhar tudo que eu aprendi, tudo que Deus fez a partir de todas essas circunstâncias nas nossas vidas. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã, sabe? Eu fui impelido mesmo pelo Espírito para poder trazer essa mensagem. Eu realmente me senti assim, para esse momento. É uma mensagem que eu já tinha pregado há alguns anos atrás, né? Inclusive tem o áudio dela no meu YouTube, no meu canal do YouTube, tem o áudio dela alguns anos atrás, uns 5 anos atrás. Eu estava passando por um momento difícil no meu ministério e eu falei sobre isso, né? Então nós enfrentamos esses momentos difíceis, mas sabe, hoje Deus está dizendo para você assim, ó, esteja preparado para sofrer o que for preciso, né? E quando vier a circunstância difícil, você vai aprender a se alegrar no meio dela. A Bíblia, eu quero terminar com esse texto do Salmo 37,4, que diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É engraçado que esse texto não está dizendo que eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que me agradar de Deus, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O que significa isso? Se agradar de Deus, né, é você estar contente com Deus, com aquilo que Deus está fazendo, sabe? É você saber que Deus não perdeu o controle, é você saber que Ele é Deus, né? Seja o que for, Ele continua sendo Deus. E quando você sabe que Ele continua sendo Deus, você se agrada dele, e então você vai ver os desejos do seu coração sendo realizados, né? Então nós precisamos andar com Jesus com a certeza de que nós vamos passar por circunstâncias difíceis e nós vamos estar preparados para ela, sabe? Nós vamos olhar para todas elas e vai dizer: pode vir que eu estou configurado para vencer isso aí, pode vir que eu não estou sozinho, pode vir que eu tenho em mim instalado um aplicativo de que eu estou disposto a sofrer o que for preciso por causa de Jesus. Amém? Falta 2 minutos, já o Instagram está me avisando, vai encerrar a minha live. Então eu quero abençoar aí o seu dia, que Deus te abençoe, que você tenha instalado essa disposição para sofrer na sua vida, a enfrentar o que for preciso por causa de Jesus, que possamos ser cristãos raiz. Que, né, esses dias vieram para te fazer um cristão raiz, esses dias vieram para separar palha de trigo, né? Esses dias vieram para isso. Eu quero abençoar o seu dia. Estão pedindo oração aqui pelo nosso irmão Luiz, na CN Santa Maria. A gente tem orado por ele, vamos orar, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do irmão Luiz, possa abençoá-lo com saúde perfeita em nome de Jesus. Nós concordamos com essa saúde do céu sobre a vida dele, abençoamos cada pessoa que está sendo, né, aqui assistindo essa live, que vai estar assistindo, que ela vai ficar gravada, que o Senhor abençoe, papai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos fortaleça em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às dificuldades. O Senhor é conosco, e ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor está conosco, e assim nós lutamos as nossas guerras, e assim vamos vencer as nossas guerras, com o Senhor conosco, adorando ao Senhor, confiando no Senhor, profetizando, orando, não esmorecendo, não desanimando. Assim nós vamos permanecer
perseverar, aconteça o que acontecer, custe o que custar, venha o que vier, estaremos firmados no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, que possamos permanecer acima das circunstâncias, acima das dificuldades. Deus abençoe você, em nome de Jesus, tenha um ótimo dia e que o Senhor te guarde aí nesses tempos difíceis, que você persevere e que o melhor de você possa ser extraído em tudo isso, em todos esses dias, em nome de Jesus. Deus abençoe e amanhã, 5 da manhã,